gente vai falar um pouquinho sobre os cachorrinhos e o clamor debaixo da mesa. Amém? Amém. Porque tem muitas pessoas que passam por essa passagem, e eu já preguei essa mensagem, esse mesmo texto algumas vezes, e eu até estava brincando com Letícia ontem, que quando eu compartilhei com ela, né, porque a minha sommelier de mensagens é Letícia, né, minha esposa. Eu converso com ela, amor, isso daqui. Ela falou que ano passado ela leu 2 livros que faziam 2 abordagens completamente diferentes desse mesmo texto. Um livro é O Avivamento dos Odres Novos e o outro é o da pastora Raquel, que eu não lembro o nome do livro, acho que é Viva Bem, Viva, uma coisa assim, eu esqueci o nome do livro. E nos 2 livros usa esse texto, mas só que Deus falou comigo de uma forma tão diferenciada que Letícia falou assim, olha, eu nunca imaginei que você conseguisse tirar um negócio tão fora da caixa, que nem isso. Então eu acredito que vai ser bênção para você também. Amém? Eu vou ler um texto só, como de costume, para a gente orar, e aí eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações, porque de mim mesmo não tenho nada para oferecer, a não ser uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Para quem conhece Alessandro Vilas Boas sabe do que eu estou falando. Mateus 15, 28. Conseguiu achar o slide aí? Não tá abrindo aqui não. Tá abrindo não? Não. Sangue de Jesus tem poder. Mateus 15, no verso 28. Ali está na NVI, mas eu estou lendo na versão Almeida atualizada, tá? Na NAA. Diz assim, então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Bom Deus, eu te peço que tu fale conosco. E tudo que for dito a partir de agora, Senhor, venha do teu coração. Flua, Senhor, de acordo com o centro da tua vontade. Eu te peço, Pai, que a gente possa experimentar a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que a revelação da tua palavra possa impactar em nossos corações para a gente sair daqui vivendo como corpo de Cristo, vivendo, suprindo as necessidades dos aflitos, suprindo, Senhor, as demandas da nossa própria humilhação. Então nos coloca, Senhor, nesse coração, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e quem creu diga amém. Amém. Só para a gente observar, a gente vai fazer daqui a pouco a leitura do texto inteiro, mas só para a gente visualizar algumas coisas aqui, essa passagem bíblica, ela tem um pano de fundo, ela tem por trás tem toda uma história que não está no texto. E eu preciso compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, o fato dela ser cananeia. Para quem não sabe, os cananeus, eles são de Canaã. Correto? Vocês lembram de Canaã? Era a galera que Josué foi lá e arrebentou a cara deles. Destruíram a cidade deles. E tomou posse. Por quê? Porque essa terra não era dos cananeus. Essa terra era de Abraão, que ele comprou de Melquisedeque. Pastor, calma aí. O Tico e o Teco... Então vamos lá, em ordem cronológica. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque vendeu a terra de Canaã. Abraão ficou morando lá com a sua família, correto? A gente viu isso, né? Que Deus tinha para Terá deixou o propósito, né? Morreu em Padã Arã, e Abraão foi lá, chegou na terra dos cananeus. Só que aí o que aconteceu? Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, e Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Só que nessa época aqui, Jacó estava lá em Canaã, de boinha, veio uma fome sobre a terra. José tinha sido vendido pelos irmãos e estava lá no Egito. No Egito tinha comida, porque o faraó sonhou de 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliam as vacas gordas. Então Josué falou, constrói celeiros grandes, que esses celeiros vão servir de alimento não só para o Egito, mas vocês vão ficar muito ricos vendendo comida para as outras nações.
E os irmãos de José foram lá para comprar comida. José falou, vocês estão fazendo o quê? Estão fazendo nada. Vamos fazer um puxadinho aqui no palácio do faraó? Vamos. Aí os 12 passaram a morar lá. Estamos juntos? 450 anos se passaram e a terra de Canaã ficou vazia, porque a família de Abraão toda estava lá no Egito, 450 anos. Aí foram lá os invasores, os cananeus, e entraram na terra de Canaã. Josué, depois de 400 anos, Moisés libertou o povo do Egito, Josué era o sucessor de Moisés, rebentou a cara dos cananeus. Entendeu a treta? Essa mulher era cananeia. Deu para entender do que se trata aqui? Inimigo antigo? Ou não? Então, na teoria, quando a gente começar a ler o texto, você vai pensar logo assim, essa mulher, para aquela galera ali dos judeus, para Jesus e para os discípulos, ela era uma inimiga. Ela estava na terra de Tiro e Sidom, que era uma terra onde os cananeus estavam se refugiando naquela época. Estamos juntos ainda? Esse é o pano de fundo, a história. E aí Deus manda em Deuteronômio capítulo 7 dizimar todos os cananeus, porque esses lhes serão como espinho nos olhos. Foi? Estamos juntos? Então vamos continuar. Segunda coisa que a gente precisa entender como pano de fundo. Jesus foi para aquela terra de Tiro e Sidom para descansar. Por quê? Onde Jesus andava havia uma multidão com ele. Jesus estava cercado de gente o tempo todo. Todo o tempo tinha gente... Né? Tem texto bíblico que diz que eles comprimiam, a multidão comprimia Jesus. Imagina, sabe o que é comprimido, né? Achatado, apertado. Então você vai ver aqui, Jesus saiu para essa terra para poder descansar. Você já precisou descansar? Não, né? Graças a Deus, vocês são mais fortes do que eu. Mas tem hora que a gente parece que vai dar Beyblade, como diz Eduardo. Aí a gente precisa de tirar um tempinho de folga, de descanso. E aí Jesus saiu para essa terra para descansar. E essa mulher estava incomodando, importunando a folga de Jesus. Isso daqui a pouco eu falo sobre isso, tá, gente? Você quer bacana pra caramba isso daqui, Deus me deu um negócio. Eita. E aí a gente continua. Aquela mulher, última cena do pano de fundo que eu preciso trazer é que ela estava desesperada pela libertação da sua filha. Ela não estava sofrendo por ela estava sofrendo por amor a uma outra pessoa, a um terceiro. Foi? Então entendemos qual é o pano de fundo dessa passagem? Entendeu o que está acontecendo ali? Então agora a gente vai ler o texto todo, porque pregar fora do contexto é terrível, né? Então vamos lá. Mateus, capítulo 15, no verso 21. Diz assim, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Quase como quem diz, fala com a minha mão, né? Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Olha que beleza, né? Os discípulos, conselho bom, né? Manda, chota ela. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No verso 25, ela, porém, veio e adorou, dizendo, quando fala que veio e adorou, no texto de Marcos, a gente vai ler depois, só esse pedacinho, esse versículo, diz que ela se ajoelhou diante de Jesus e clamou, né? Dizendo, Senhor, me ajuda. Em outras versões diz socorro. Eu acho legal isso daqui. E Jesus respondeu, olha só que resposta boa. Jesus dá uma resposta mal criada de vez em quando, né? Você já viu as respostas mal criadas de Jesus? Quando ele fala para Pedro que te importa. Quando ele fala... Né, tem umas respostas assim muito mal criadas de Jesus. E aí Jesus respondeu para essa mulher aqui. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. O que você está dizendo que eu sou? Graças a Deus que ela não tinha esse coração rebelde. Mas se alguém desse essa resposta para você...
que você falaria? Não, seja sincero consigo mesmo. Te chamando de cachorra. Você... Não, tô brincando. As preparadas não. Aí ele diz assim, verso 27. A mulher disse... Olha o que é a resposta da mulher. É verdade. Eu sou mesmo, isso que você está dizendo, um cachorrinho. Mas, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmão, ela virou a banca. Voltou! Jesus, e agora? O que eu faço? Nunca cheguei nessa parte. Porque a resposta dela vai na contramão de tudo que a gente vê. Porque se alguém vem com uma resposta mal criada, a gente dobra a aposta. Não é? E ela veio dobrando a aposta de humildade e humilhação. Diz assim, verdade, eu sou um cachorrinho, mas tem uma migalha aí para mim? Então Jesus exclamou. Presta bem atenção que é exclamação. Ele falou em alta voz, ele falou com brilho, ele falou, sabe, né? Exclamou, mulher, que fé grande que você tem. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. Sabe, porque fez? Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Gente, quem aqui nunca viu essa passagem? Quem nunca ouviu falar sobre essa passagem da mulher cananeia? Todos já viram? Graças a Deus. Menos um problema, então a gente já pode ir um pouco mais rápido. Eu queria compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões, e a gente entra no assunto principal um pouco mais na frente. Primeiro, eu quero que você entenda que essa mulher, ela age como alguém que não desiste, custe o que custar. O problema é que, às vezes, a gente enfrenta problema, a gente enfrenta luta, a gente enfrenta barreira, e é muito mais fácil desistir do que persistir. É muito mais fácil desanimar e esquecer, deixa pra lá, do que dar continuidade, mesmo quando toda a realidade está contra você. Parece que todos os times estão jogando contra, e aí você fica preso naquilo. Será que eu devo continuar? E eu quero deixar aqui algumas pérolas preciosas a respeito de quem Deus é. Deus sempre vai querer o seu bem, irmão. Deus sempre, ele vai lutar para que você seja favorecido. Deus é bom. Amém. Deus é bom. E ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estava até brincando com Letícia ontem, porque às vezes a gente se indigna quando alguém que é mal prospera. Você já ficou indignado quando alguém que é mal prospera? Não, né? Graças a Deus. Mas às vezes a gente olha assim para o ímpio prosperando, né? Eu tenho uns ímpios lá no meu Instagram, que eu vejo eles lá na Disney, eu vejo eles lá e tipo assim, meu Deus, e eu que sou fiel, que oro, que busco, que luto pela palavra. Poxa, o de São Beto Carreiro. E a gente fica indignado. Eu estava falando com Letícia, cara, Asaf, que era o líder do Ministério de Música da época que Davi, né, era rei, cara, o cara passou por esse trauma no Salmo 73, se olhando, se comparando com os ímpios. E eu acho que é legal que quando Asaf, ele é tão sincero, ele diz assim, que enquanto o ímpio está prosperando, eu estou sendo fustigado, eu estou sendo castigado. Né? Só que a gente precisa entender que a maior parte do sucesso envolve perseverança muito mais do que talento, muito mais do que recursos, muito mais do que um ambiente favorável. É muito mais fácil você ver pessoas que prosperaram, que deram certo, foram pessoas que não desistiram, do que pessoas que têm tudo favorável para dar certo. E quando a gente para pensar nesse texto, a gente começa a perceber que essa mulher, ela tinha uma fé grande. Jesus próprio declara, mulher, a sua fé é grande, grande é a sua fé. Não foi isso que Jesus disse? E, assim, eu não sei se você já percebeu, mas Jesus, de vez em quando, ele lança
o tamanho da fé das pessoas na cara dela, né? Ele olha para Pedro e diz assim, homem de pequena fé. Mas o cara estava andando sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Ah, então... homem de pequena fé. Pastor, então qual é o tamanho da minha fé? Então eu vou te dizer que... tem um detalhezinho aí. Por quê? Quando Jesus olha para essa mulher, ele detecta uma fé grande. E quando ele fala com Pedro, ele fala de uma fé pequena. Jesus não tinha um aparelho de medir fé. Tipo, né, a gente tem aquele aparelho para medir a temperatura, que é o termômetro. Jesus não tinha um feômetro para medir o tamanho da fé. Ah, bota na boquinha. 5 minutinhos. Ah, e olha, sua fé é grande, mulher. Não tinha isso. Não tinha aparelho para medir a fé. Como que Jesus mede a fé das pessoas? Pela intensidade da certeza que as pessoas creem nos milagres. Porque se eu tenho certeza, eu vou falar e agir à altura daquilo que eu creio. Se eu não acredito, eu não vou agir à altura e nem vou falar a respeito daquilo. Por que que Pedro afundou? Porque ele duvidou. E a dúvida é o oposto da fé. Fé é certeza das coisas que se esperam. Dúvida é quando eu não acredito que aquilo possa estar acontecendo. Então, quando Jesus olha para Pedro afundando, ele disse, se você duvidou, sua fé é pequena, olhou para essa mulher, a certeza que ela seria ouvida era tão grande que ela se humilhou de tal forma que Jesus disse, a sua fé é enorme. Então, dica de ouro para você. Alguns milagres demandam, aí eu coloquei aqui, uma fé radical. Porque eu preciso ter certeza que Jesus vai fazer aquilo que eu tenho orado, aquilo que eu tenho pedido, aquilo que eu tenho clamado. Só que a fé radical demanda palavras radicais e atitudes radicais. Porque é isso que eu falei sobre a detecção da fé, não é? Palavras e atitudes. Tem gente que é muito boa na palavra, mas na hora da atitude dá ruim. Tem gente que é muito boa na atitude, mas na palavra dá errado. Quando você soma as palavras com as suas atitudes, fé poderosa. Deu para entender? Estamos juntos? Então, uma fé radical, uma fé que faz aquilo que é preciso fazer. Que nem a gente estava falando que Abraão é o pai da fé. Mas ele não fez milagre nenhum, né? Não curou enfermo, não expulsou demônio, não abriu o mar, não trouxe maná do céu, não tocou para sair água da rocha. Nada, nenhum milagre Abraão fez. Qual foi a fé de Abraão? Por que ele era o pai da fé? Porque Deus pediu Isaac. E ele falou que se eu entregar esse menino, Deus vai ressuscitar, porque ele tem uma promessa. A fé de Abraão estava na certeza de que Deus não ia falhar com a sua palavra. Então ele agiu e falava de acordo, o Senhor proverá para si o cordeiro. Deu para entender? Atitude e palavras detectam o tamanho da fé. Então se você vê alguém que murmura muito, a fé, ó. Se a pessoa reclama demais, é porque ela não crê que Deus é poderoso, que Deus é bom, que Deus está agindo. Ela não crê. Mas se você vê alguém que no meio da luta, da tribulação, mas ele tem uma palavra de fé, dizendo assim, não, Deus proverá para si o cordeiro, Deus está fazendo, eu não entendo o que está acontecendo, mas Deus vai dar um jeito. Uma palavra e uma atitude, fé radical. Outra característica é a persistência resiliente. Para quem não sabe o que é resiliência, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Sabe quando você pega um bambu e você enverga? E aí quando você solta, ele volta para a posição original? Isso é chamado na ciência de resiliência. A capacidade de você voltar de uma adversidade para a mesma posição original de antes. Deu para entender mais ou menos? Foi? Então, persistência resiliente. É quando eu não desisto acreditando como se fosse da primeira vez. E isso acontece muito frequentemente quando a gente não vê a nossa oração respondida. Eu orei a Deus, Deus não respondeu, aí eu fico desanimado. Eu orei a Deus, pedi a Deus e coloquei em oração, e aí Deus não respondeu imediatamente, ou aquilo não aconteceu, parece que está piorando as coisas, e a gente vai e desanima, desiste. Porque a gente não teve resiliência de voltar, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, que alguns anos atrás eu prometi para minha filha, se ela passasse de série, eu compraria uma bicicleta para ela. Cara, esse exemplo me marcou muito. Porque eu cheguei para ela e disse assim, olha, ela falou para mim, pai, eu quero uma bicicleta, meus amigos tudo têm, e eu não tenho. E eu falei assim para ela, olha, então vamos fazer o seguinte, isso era meados de maio,
junho, alguma coisa assim, perto do meio do ano. Ela falou assim, eu falei para ela, minha filha, se você estudar bastante, tirar boas notas e passar de série, no final do ano eu vou te dar uma bicicleta de presente. Quando chegou ali em novembro, muito perto de chegar em dezembro, quando deveria dar a bicicleta, eu não tinha juntado nenhum centavo para comprar a bicicleta dela. Mas a gente levou ela no parquinho. E aí eu vi 3, 4 amigas dela, inclusive até a filha do Thiago também estava de bicicleta lá. Mas não foi ela que falou não, tá? Não foi a Sofia não. Sofia tem uma bicicleta bem bonita. Você lembra que a gente foi lá no Alcântara buscar? E aí tava as crianças com a bicicleta e Sofia com a bicicleta dela também. E aí uma das crianças chegou para ela e disse assim, eu tenho uma bicicleta e você não tem. Ela disse assim, eu não tenho ainda, mas o meu pai me prometeu. Tem como não fazer? E eu sou mau, sei dar boas coisas para o meu filho. Imagina o Pai Celestial, que é bom, 3 vezes santo. Ter resiliência é você saber que quanto mais tempo está demorando a resposta, está mais perto de chegar. Não é? Quanto mais tempo está demorando de responder, está mais perto da promessa de ser alcançada. E aí continua aqui a terceira e última característica aqui de milagres que se manifestam é uma humildade perfeita. O problema é que a gente se exalta, a gente se autoglorifica, a gente não quer passar por nenhum tipo de frustração, a gente não quer passar por nenhum tipo de humilhação. E eu vou dizer uma coisa para você, se você ouviu algum dia essa frase, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Essa pessoa, ela se autoexalta. Ela, ao invés de humilhar-se a si mesmo, como a palavra de Deus diz, você sabia que Deus não quer que ninguém seja humilhado por outras pessoas? Deus não quer que o seu patrão te humilhe, Deus não quer que o seu vizinho te humilhe, que o seu parente te humilhe, Deus não quer que ninguém te humilhe. Essa não é a vontade de Deus. Deus quer que você mesmo se auto-humilhe-se a si mesmo. Bem pleonástico. Por quê? Porque essa capacidade de se humilhar faz com que a gente esteja quebrantado. E Deus não rejeita um coração quebrantado. Já dizia o salmista, né? Deus não rejeita. Mas lá em Tiago vai dizer que Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Quem se humilha, Deus dá graça. Mas quem se exalta, Deus... eu não quero conversa contigo. Deu para entender? Essa mulher foi até o extremo da humilhação perfeita, porque se alguém me humilhar, essa pessoa só tem a capacidade de me humilhar se eu me exaltar, mas se eu me humilhar, ninguém tem a capacidade de me humilhar mais do que eu mesmo. Ninguém tem a capacidade de te humilhar mais do que você mesmo se auto-humilhar. E essa mulher dobrou a aposta da humilhação. Você me chamou de cachorrinha? Beleza, eu quero as migalhas. E agora? O que fazer com alguém que tem um coração quebrantado? Alguém que se humilhou? Respondo com poder. Respondo com milagres. Então, eu preciso que você entenda que essa mulher, ela não estava agindo em fé, ela não estava agindo em humilhação, ela não estava agindo contra todo aquele momento de descanso do mestre, porque ela não estava fazendo nada, só queria perturbar. Não. Ela estava desesperada por algo que é o objeto do seu amor. A sua filha estava endemoniada. E pasme você, quando nós temos amor, e a gente está falando de um ano de coração ardente, quando nós temos amor por algo ou alguém, a gente não se importa com a nossa reputação. A gente não se importa com aquilo que as pessoas vão pensar. A gente só quer viver aquilo que a gente crê que Deus pode fazer. E quando a gente age dessa maneira, eu sou impelido, eu sou impulsionado a agir por amor, nada mais importa. Nada. Não é a circunstância,
não é o desaforo que eu posso tomar, o não que eu venho na cara. Mas eu quero deixar bem claro que essa passagem tem alguns detalhes para a gente refletir. Você sabe que Jesus ele não pôde operar muitos milagres na sua própria cidade porque muitas pessoas não creram. Mas essa mulher cananeia, quando ela chama por Jesus, ela chama Jesus, filho de Davi. Então ela reconhece Jesus como o Messias judeu, como filho de Davi. Muitos judeus não criam em Cristo, tanto que ele foi crucificado pelos próprios sacerdotes, né, o sumo sacerdote da época, e né, como nós cantamos aqui, quem dizem que eu sou? Não, um perturbador da ordem. Você está entendendo? Mas aquela mulher cananeia, ela olhava para Jesus e via, ele é o Cristo, o Messias enviado por Deus, o Messias judeu, porque filho de Davi. A primeira coisa que a gente precisa observar aqui dessa mulher é enxergar Jesus como o meu Senhor. Tem muitas pessoas que de boca dizem que Jesus é Senhor, mas na prática do dia a dia, ela tem outros senhores. Tem o Senhor trabalho, tem o Senhor filho, tem o Senhor pai e mãe, tem o Senhor marido, mulher, tem o Senhor TikTok. Porque gasta mais tempo com o TikTok do que com Deus, né? Instagram. Eu não sei qual é o seu Deus. Eu não sei com quem você gasta tempo. De quem você ouve a voz. Mas eu tenho certeza de que se Jesus é o Messias na sua vida, que se ele é o seu Senhor, não importa o tempo que dure o silêncio dele, eu quero ouvir apenas a voz dele. Porque aquela mulher vinha gritando, Jesus, filho de Davi. E Jesus estava em silêncio. Ele não respondeu. Eu até brinquei, né? Fala com a minha mão. Jesus não falou nada. E agora? O silêncio de Jesus, está no verso 23, vai testar a persistência, a paciência, a capacidade de se humilhar dela. Você já parou para pensar nisso? O que você faz quando Jesus está em silêncio? Eu não sei você, mas eu já passei por poucas e boas esperando a resposta de Deus. De orar e Jesus não fala nada e eu ficar desesperado. E agora? Não, graças a Deus, só eu e Renata que passamos por isso. Gente, é um negócio absurdo. Porque muitas vezes o silêncio de Jesus faz com que muitas pessoas desistam ali. Não, se Jesus não falou nada, eu posso desistir, porque isso não é da vontade de Deus. Querido, Deus é bom, não é da vontade de Deus que essa menina seja liberta? Seja sincero comigo. Jesus ia morrer há poucos dias ali na frente para que aquela criança fosse salva da perdição eterna. O sangue de Jesus seria vertido na cruz do Calvário por aquela criança que estava endemoniada. Você acha que Jesus não se importava com ela? Não se importava com aquela mãe desesperada? Você acha que Jesus não se importa com você, independente do tempo de silêncio que leve? Diga-se de passagem, Deus tem uns silêncios que às vezes são terríveis, né? De Malaquias até Mateus, temos um vácuo de 400 anos, onde nenhum profeta se levantou falando em nome de Deus. E Deus em silêncio. E agora? Se Deus não te respondeu, se Deus não te respondeu ainda, não desista de clamar. No verso 23 ainda, aquilo que para alguns parecia ser incômodo, manda essa mulher embora, ela está aqui chamando, torrando a nossa paciência, a gente está aqui para descansar, a gente está aqui para relaxar, a gente está aqui com os nossos, a gente está à mesa aqui, vamos continuar no nosso churrasco aqui, deixa os aflitos para lá, a gente tem a nossa agenda, vamos cumprir as nossas demandas, vamos fazer aquilo que a gente está aqui proposto para fazer. Vamos continuar com as nossas demandas.
Enquanto algumas pessoas estavam vendo um incômodo, Jesus estava vendo uma oportunidade de trazer glória para Deus. Deus, ele age de maneira com que ele possa ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Não existe a possibilidade de nós sabermos o que Deus está planejando. Mas em Jeremias vai dizer, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. E não são pensamentos ruins, são pensamentos de paz, para te dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29 vai dizer. E eu creio, de verdade, que Deus tem algo maravilhoso para nós. Olha só. Marcos, 7, no verso 25, vai dizer é a mesma passagem, só que em outro lugar. Né? A gente estava lendo de Mateus. No texto de Marcos 7, 25 vai dizer assim, porque uma mulher cuja filha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Aquela mulher, ela se ajoelhou aos pés de Jesus. No texto de Mateus vai dizer que ela adorou. E a palavra grega aqui para adorou é proskuneu. Adoração. Mas o que essa palavra quer dizer? É alguém que se humilha e procura se aproximar como quem quer beijar. Eu sei que parece estranho, mas uma pessoa que se aproxima de Jesus, como quem o adora, tem afeição por ele, mesmo sendo escorraçada como uma cadela. Você percebeu a diferença? Primeiro silêncio, depois chamada de cadela. E ela não para. É uma adoração, é um nível de entrega em que nós olhamos para essa mulher e a gente começa a pensar, caramba, eu poderia viver isso na minha vida, de ter uma postura de quebrantamento, de humilhação, para que Jesus possa responder a minha oração. Eu posso ter uma atitude de fé, onde Jesus se impressione com a minha fé, tamanha a brutalidade das minhas ações, no sentido de, mestre, você é tudo que eu preciso. Só que, quando a gente chega nesse ponto da mensagem, eu preciso virar a banca. Porque tudo que eu preguei até agora fala de uma mulher que se aproxima de Jesus, se coloca aos pés de Jesus, que se humilha. Mas eu quero virar a moeda. Porque o desafio do corpo de Cristo é sabermos que na mesa nós somos Cristo. E quantas vezes a gente está focado nas nossas próprias mesas, na nossa comunidade, na nossa agenda, no nosso conforto, e a gente acaba ignorando o clamor daqueles que estão debaixo da mesa, dos cachorrinhos, dos aflitos, daquele que anseiam por milagre, daquele que anseiam por fé, amor, esperança, poder. Hoje, Cristo se manifesta sobre a face da terra através da sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo, amém? Amém. Então hoje, sentado à mesa, somos Cristo. Porque quando nós erguemos a nossa mão para expulsar um demônio, quem que está fazendo? Sou eu? É Cristo. É o corpo de Cristo. Quando a gente usa os nossos pés para ir anunciar o evangelho, quem que está indo lá? Cristo. Nós estamos à mesa como corpo de Cristo. Amém. E quantas vezes nós estamos surdos para os cães? Para os aflitos? Para os necessitados? Pessoas que às vezes estão morando no nosso condomínio, estão como nosso colega de trabalho, moram na nossa rua,
um parente, um amigo, e essas pessoas estão clamando por Jesus, e muitas vezes a gente faz silêncio, porque a gente está no nosso momento de descansar. Não, eu não vou discipular, porque eu só tenho esse dia de folga. Eu não vou visitar ninguém, porque eu quero descansar. Eu me retirei para poder descansar. Em janeiro agora, eu estava com o João Paulo, né? A gente tirou alguns dias de férias e a gente foi à praia. E chegando lá na praia, uma praia bem bonita, eu vi uma mulher chorando. E olhava para o celular e chorava. E olhava para o celular e chorava, e chorava, e chorava. E algo dentro de mim começou a se mover. Falei assim, vai conversar com ela. E aí eu compartilhei com o Camille e com a Letícia. Falei assim, olha só, aquela moça ali está bem chorando. Ela está chorando muito. Eu estou querendo ir lá conversar com ela. E a Letícia, tu é maluco? Ficar se intrometendo na vida dos outros? Ela tá lá, deixa ela na dela. Toca a tua vida, a gente está de férias. Eu não sei se você tem esses olhos de Jesus de olhar para aquele cara que era inimigo, cara. Uma cananeia dos inimigos. E ouvir o clamor dela. De ver o choro dela. De olhar pela intensidade de quanto ela queria desfrutar daquilo que Jesus podia fazer. E nós como igreja, irmãos, temos feito o quê? Maria Paula está sangrando, clamando por Jesus, com pessoas com fome e sede de Deus, precisando de uma palavra de amor, de fé, de esperança. Quantas pessoas a gente encontra esses dias? Eu estava dentro do elevador e aí uma pessoa estava com a cara bem emburrada e eu, como sempre, inconveniente que sou, soltei-lhe uma piada. Letícia, como sempre, pegou na minha mão e disse, fica quieto. A gente... Você tá... Aqui, ó. A gente precisa estar atento para os aflitos, gente. Quantas cananeias estão debaixo da mesa clamando por Cristo, e nós somos o corpo de Cristo, estamos na nossa mesa, distraídos com os nossos afazeres, com os nossos deleites, com os nossos descansos, com as nossas agendas, enquanto existe pessoas clamando por Jesus, precisando que você, como corpo de Cristo, acolha com uma palavra, nem que seja, eu vi a sua dor, mulher, e a sua fé é enorme. Seja feita a sua vontade. Você percebe que Jesus não fez uma oração poderosa por ela? Você percebe que Jesus não pegou, botou a mão na cabeça dela, girou 3 vezes. Ela já estava pronta para viver o milagre, ela só precisava de uma palavra do corpo de Cristo. Ela só precisava que a boca de Cristo se abrisse para que o milagre acontecesse na vida dela. E eu profetizo, hoje a gente está com a igreja praticamente cheia, né? Aleluia, glória a Deus. Mas eu profetizo em nome de Jesus que muito mais pessoas virão. Sabe por quê? Porque nós queremos estar atentos, com os nossos ouvidos abertos para o clamor dos cães. Daqueles que são inimigos de Deus, que estão vivendo uma vida pecaminosa, estão vivendo uma vida totalmente destruída pelos seus deleites de pecados. São inimigos de Deus, não é isso que a palavra de Deus diz? Quem não está em Cristo é inimigo de Deus. Então, eu acho muito interessante que muitas pessoas olham para as pessoas e eles têm uma misericórdia que ela não deveria ser dada ao pecado. Porque eu percebo que parece, e eu estou falando só que parece, que as igrejas têm pregado como se o pecado fosse normal, porque Jesus ama aquela pessoa. Querido, Jesus, ele ama as pessoas, mas odeia, abomina o pecado.
Então, quando você olhar para uma cananeia, inimiga de Deus, que está vivendo todo tipo de sorte de pecado, pensa aí. Todo tipo de pecado. Você olhar para essa pessoa com misericórdia, por ela, não pelo seu pecado. Você não precisa de uma oração muito poderosa para transformar a vida dela. Você só precisa da palavra de Deus. A palavra de Cristo, ela restaura o pecador. Ela transforma vidas, mesmo que seja inimigo de Deus. Eu sei que esse desafio pode parecer impossível, a grosso modo. Mas se nós entendermos que, na maioria das vezes, esse clamor, ele é seguido de transformação, a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Jesus poderia simplesmente bater o pé. Diz assim, eu não vim, eu vim. Porque você leu o texto comigo? Jesus fala assim, eu vim para as ovelhas de Israel. Eu não vim pelos cananeus, inicialmente. Eu vim pelos filhos de Israel. Eu vim pelos meus. E eu vejo que essa postura a igreja tem adotado. E parece muito sedutor a gente só cuidar dos nossos, né? Eu sou líder de grupo de vida, então eu só vou cuidar dos membros do meu grupo de vida. Letícia fica apavorada, porque muitas pessoas chegam para perto de mim feridas. Às vezes pessoas de outras denominações, muitos pastores, Tiago até brinca comigo, fala assim, pastor, você é pastor de pastor ferido. As pessoas chegam feridas, machucadas e se aproximam de mim e eu não me importo de cuidar de nenhuma delas. Como se fossem ovelhas da nova vida. Mas quando a gente vai ver o desenrolar das coisas, quando Deus começa a tratar das feridas, das dores, cura, como é que essas pessoas são bênção de Deus? O problema é que a gente está sempre querendo cuidar dos nossos. Esquece do clamor dos aflitos. Eu não sei se vocês já notaram, mas se você não notou, você já viu quantas pessoas às vezes chegam aqui que são necessitadas, assim, no último grau? Para a glória de Deus, Deus tem nos permitido cuidar de todos aqueles que estão chegando. Amém. Não é? A glória é de Deus, tá, gente? Mas quando eu olho, né? A mulher chegando com um cachorro, todo ferido, machucado, a gente dá vontade de chutar o cachorro. Mas se a gente chutar o cachorro, a gente fere a pessoa. Uma cananeia tão preciosa para Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, hoje é o Dia Internacional da Mulher, pastor. Então essa mensagem é só para as mulheres. Não, é para toda noiva de Cristo que está disposta a entrar num nível em que os meus olhos conseguem ter paixão por aquilo que o meu noivo tem. Eu consigo me apaixonar por aquilo que o meu noivo se apaixona. Aquilo que importa para ele, importa para mim. Aquilo que ele deseja para mim, eu desejo também. Aquilo que ele faz, eu quero fazer. Os gostos, as vontades, os interesses. A gente vai alinhando na terra tudo aquilo que está no coração de Deus. E algumas vezes a gente precisa alinhar os nossos olhos para a direção de onde os cachorrinhos estão precisando das migalhas. Eu quero orar contigo. Eu sei que a gente terminou praticamente meia hora mais cedo, mas eu não tenho como continuar essa mensagem sem a gente orar, para que Deus dê esse coração, para que Deus dê esses olhos, para que Deus nos ensine a atender o clamor dos aflitos e dos necessitados.